Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como é que é, da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Vamos falar de energia verde, energia renovável, mas para fazer isso a gente vai ter que falar do oposto. A gente vai falar também de combustíveis fósseis e de petróleo. A gente vai tentar explorar um pouquinho da situação do que está acontecendo, porque o Brasil está querendo explorar petróleo. Vamos falar de valores, vamos falar de legislação e também a gente vai tentar discutir, explicar um pouquinho também se é possível fazer uma transição energética, coisa que a gente está falando bastante aqui no Como é que é, se dá para fazer uma transição energética no meio disso tudo, de toda essa situação, enquanto você explora petróleo. Mas quem vai falar sobre isso não sou eu vou fazer as perguntas, eu vou escutar Fábio Pupo, repórter em Brasília, falando sobre o assunto. Pupo, muito obrigada, viu, por participar novamente do Como é que é. Faz tempo, mas você voltou. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite. Maravilha. Pupo, a gente estava conversando, né, antes do programa começar. Você e o repórter, o João Gabriel, né, vocês fizeram esse mês uma entrevista com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e vocês abordaram vários assuntos, né? Ele disse, inclusive, que vê o Brasil explorando petróleo até virar um país desenvolvido. Eu queria te perguntar, então, para a gente começar, como é que isso se encaixa na visão de um governo que foi eleito defendendo tanto essa pauta do meio ambiente, das energias verdes, renováveis? Se você puder começar com isso, por favor. Pois é, essa é uma questão interessante porque, inclusive, acho que a gente até explora pouco no nosso noticiário, porque realmente o presidente Lula foi eleito com toda essa pauta ambiental, tem no seu corpo, né, técnico, né, tem pessoas importantes e internacionalmente reconhecidas como a Marina Silva, que é uma pessoa que é respeitada no mundo inteiro pela sua defesa ambiental e por tudo que ela significa, por toda a sua trajetória nessa área. E, portanto, tem uma moral muito grande em pautar discussões a nível global e defender qual que é o caminho a ser defendido pelo mundo. Ao mesmo tempo, você tem dentro do governo pessoas que defendem que o petróleo ainda deve ser uma realidade para o caso brasileiro, principalmente quando a gente está pensando em diminuição de desigualdades, em diminuição de pobreza. Então, nessa entrevista, o ministro Alexandre Silveira, né, de Minas e Energia, ele defendeu com todas as letras que, na visão dele, o Brasil vai continuar explorando o petróleo até se tornar um país desenvolvido, né, que tem um IDH de um país de uma grande economia, índice de desenvolvimento humano. E isso é interessante porque coloca em choque essas duas visões. O Brasil acabou de defender na COP28, no ano passado, a transição global para uma economia longe de combustíveis fósseis. Como encaixar esses dois discursos é um desafio que o governo vai ter pela frente, e a gente já começa a perceber pouco a pouco, gradualmente, qual que vai ser a opção que o Brasil vai escolher. Perfeito. Se você quiser colocar mais alguns destaques aí da entrevista, ela foi longa, né? Teve até uma questão com a secretária, né, do ministro do Ministério do Meio Ambiente, né? Aconteceu algum tipo de bate-cabeça entre eles ou não? Os objetivos são muito díspares, digamos assim. Foi interessante, até contando um pouco os bastidores, né, dessa entrevista. Uns dias antes, o repórter João Gabriel, ele fez uma entrevista com a secretária de Mudança Climática do Ministério do Meio Ambiente, a Ana Toni, e ela falou que ela não vê no Brasil, ela ainda não viu no Brasil uma proposta, um plano para que o petróleo, todos os recursos do petróleo, que são, né, bilhões e bilhões todo ano, para que ele busque bancar a nossa transição energética. Quer dizer, a gente tem um plano para que até 2030 a gente use X% dos recursos para bancar a eletrificação da nossa frota rodoviária, ou para a gente investir em eólicas em alto mar, ou para a gente, até 2030, produzir hidrogênio verde. Não, a gente não tem isso no Brasil. E nos bastidores, até quem é mais crítico a essa visão, ou mais afastado, ou mais distante dessa visão ambiental, reconhece que realmente a gente não tem exatamente esse plano. A gente tem uma vontade de se fazer a transição energética, a gente tem isso cada vez mais presente no discurso brasileiro, mas a gente ainda não viu isso concretamente estabelecido, muito menos num projeto de lei ou algo assim, para que a gente realmente assegure que isso vai ser seguido. Perfeito. Então, a gente, num futuro próximo, pelo menos, talvez a gente possa esperar alguma coisa mais estruturada nesse campo, não?
Pois é, ainda é um assunto que é um debate, né? Inclusive para o governo brasileiro, né? Desde que eu estou seguindo mais esse assunto, eu tenho ido a muitos seminários quase diariamente acompanhando discussões nesse sentido. A discussão está bem fresca e esse programa veio numa hora bem certa, porque ontem mesmo teve um seminário do Ministério de Minas e Energia que trouxe vários especialistas, principalmente do governo, para discutir qual que deve, talvez, ser a visão do governo brasileiro, qual vai ser a estratégia do governo brasileiro a ser adotada para os próximos anos. Por enquanto, o que a gente vê ainda é realmente muito debate, não tem nada consagrado, não tem nada formalizado. O Brasil vai seguir por esse caminho. Pelo contrário, até a gente vê essas quase que contradições, né, entre o Ministério do Meio Ambiente, entre o Ministério de Minas e Energia, e a gente fica se perguntando qual que vai ser a escolha do Brasil, né? Como que o Brasil vai caminhar pelo futuro da exploração de petróleo e da transição energética. A gente começa a ver algumas respostas e começa a ver um discurso cada vez mais alinhado entre diferentes atores do governo. A gente começa a ter respostas mais claras a partir de agora. Você falou de desentendimentos também, né? Porque enquanto isso, o país discute se deve explorar novos campos de petróleo, né? Como a gente estava comentando, como na margem equatorial, também chamada aí de Foz do Amazonas, né? Quais são os argumentos, então, pró e contra essa nova exploração? Porque parece que, né, para alguns ativistas, enfim, ambientalistas, é algo muito grave, né? Ainda mais se a gente for pegar pela pauta pela qual o Lula também, uma das, né, foi eleito, de meio ambiente, de preservação da Amazônia, de acabar com o desmatamento, e aí você tem um combustível fóssil como o petróleo sendo explorado, pelo menos, né, o governo tendo essa vontade. Como é que fica? Prós e contras, vamos ver quem é que fala. Então, os prós e dos contras, quais são os argumentos? Os contras, primeiro de se explorar petróleo de uma maneira geral, né? A gente está numa situação de emergência climática. Há muitos anos que já se sabe que a exploração de petróleo e o uso de combustíveis fósseis, ele gera gases de efeito estufa, que acabam por aquecer o planeta, que acabam por destruir biomas, que acabam por afetar espécies, que acabam por trazer transtornos climáticos diretos para a população de todo o planeta. Então, a gente sabe que o uso do petróleo ele é nocivo para o meio ambiente, para o planeta, para a humanidade. Então, esse é o primeiro argumento de se, novamente, abrir mais uma frente de exploração de petróleo. O segundo argumento, daí, especificamente no caso da margem equatorial, que as pessoas podem ter ouvido com o nome de Foz do Amazonas, que o governo não gosta, e eu já digo por quê, porque realmente fica, digamos assim, perto da Amazônia. Ou seja, se acontecer qualquer desastre ambiental ali, qualquer vazamento seria um desastre ambiental inimaginável se você imaginar que aquilo iria para dentro da Amazônia, né? Imagine, é a nossa coisa que a gente mais tem de sagrada em termos ambientais aqui no Brasil. Então, causa muito esse receio. O que o governo, pelo menos a ala pró-exploração do governo, diz? Primeiro, que não é Foz do Amazonas, está a centenas de quilômetros do que seria, de fato, a Foz do Amazonas. Então, eles preferem chamar de margem equatorial. E é engraçado que até, às vezes, eles se confundem e falam Foz do Amazonas. Não, desculpa, margem equatorial. Mas, de fato, fica ali centenas de quilômetros e eles têm esse argumento. O segundo argumento que tem as reservas atuais de petróleo do Brasil duram apenas 13 anos. Se nós não explorarmos mais campos de petróleo, nós gradualmente vamos ter menos condições, menos petróleo para explorar, portanto, menos recursos a movimentar e menos arrecadação para os cofres públicos. E isso traz uma série de impactos para o cenário fiscal, para o nível de investimento do país e para o nível de emprego e renda. Pelo menos essa é a grande argumentação dessa ala pró-exploração. Perfeito. Dialoga aqui com um comentário no YouTube do Michel Montagne. Petróleo é dinheiro, pauta ambiental é retórica.
retórica? Existem alguns ambientalistas ou pessoas, né, que estão vendo toda essa situação da transição energética ao mesmo tempo que se explora petróleo. Tem algumas pessoas que acreditam que pelo menos o governo está tratando a pauta ambiental como retórica, como o Michel falou aqui? Olha, quando a gente vê esses movimentos pró-exploração da margem equatorial, quando a gente vê movimentos dentro do governo pró-expansão da mineração, é preciso, realmente acende um alerta, né? Quer dizer, é um governo que vai prezar pelo meio ambiente ou quer acelerar a economia e quer usar em todas as frentes possíveis, inclusive essas que possam ser nocivas ao meio ambiente. É o caso de ficar atento, pelo menos, né? Porque você ter sido eleito por uma pauta ambiental, principalmente criticando o governo anterior, que era muito, a gente sabe como era muito leniente, para dizer o mínimo, com a questão ambiental, e isso é um fato, você ter sido eleito contra esse argumento, contra toda essa atitude do governo anterior, e na hora que você for eleito, você implementar políticas que vão em grande parte naquele sentido, naquela lógica, é preciso a gente tomar cuidado e ver o que vai ser feito exatamente e de que forma, né? Ok, quer explorar petróleo? Vamos ver de que forma, então. Quer expandir a mineração? Vamos ver de que forma. O que o governo defende vamos fazer isso de uma maneira que respeite o meio ambiente e que cause compensações, que gere compensações necessárias para a área ambiental. Resta saber se realmente isso vai ser seguido. Exato, acompanharemos. Você falou de arrecadação, você também mandou pra gente, né, antes do programa começar, um gráfico mostrando justamente essas quantias. Aí eu te pergunto, quais os cálculos de quanto o Brasil arrecadaria com essa exploração? Pois esses números aí estão bem frescos também, eles foram apresentados ontem pela empresa de pesquisa energética, que é uma empresa pública, bom lembrar, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Então, por mais que ela não aponte para qual direção o Brasil precisa seguir na questão do petróleo, esse estudo vai subsidiar o governo brasileiro para que o governo brasileiro tome a sua decisão. Mas, de qualquer forma, ela é uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem esse discurso mais pró-exploração, como a gente já disse. Eles apresentaram esse gráfico aí falando o seguinte: se o Brasil só se ativer, só manter a exploração que tem hoje, dos campos de petróleo existentes hoje em exploração hoje, a partir de 2032, o Brasil vai começar a perder dinheiro. Porque lembra que eu falei que a gente só tem reserva para mais 13 anos, caso a gente não abra novas frentes de exploração. Então, se a gente não abrir essas novas frentes de exploração, a gente vai ver a nossa arrecadação federal, e não só a federal, porque ela é compartilhada com estados e municípios também. Então, a arrecadação dos cofres públicos, pelo menos nesse campo do petróleo, diminuir ano a ano. E ao longo de 24 anos, até 2055, o cálculo é que a gente deixaria de ganhar por volta de 3 trilhões de reais. Quando a gente soma isso com os impostos diretos e indiretos, então imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS, que também são aplicados à indústria do petróleo e gás, eles estão falando aí que a gente perderia, ou a gente deixaria de ganhar 3,7 trilhões até 2055. Isso, se não me engano, dá 125 ou 155 bilhões por ano, em média. Isso seria mais ou menos, ou quase, o orçamento de um Bolsa Família. Ou seja, é bastante dinheiro. Perfeito. A gente pode falar também de para onde esse dinheiro, né, poderia ir, então, se a gente começar novos pontos de exploração de petróleo. Mas antes eu quero ler um comentário no YouTube do Isidro Lopes. Marina da Silva não aceita essa exploração e o governo não poderá dispensar Marina novamente. Ela é uma figura respeitada mundialmente. Existe alguma tensão? Quer dizer, tensão a gente já sabe, né? Pelo menos entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, aí há alguns desentendimentos, mas você acha que isso chega no alto escalão do Ministério do Meio Ambiente, chegando até a Marina? Existe algum tipo de burburinho nesse sentido, não?
Olha, eu acho que é um risco não desprezível. A gente está falando de uma ministra que já teve brigas com o governo em que ela estava antes. A gente sabe dos episódios todos, da posição dela na construção de hidrelétricas, por exemplo. E se a gente olhar todo esse histórico, ela chegando a um limite de desentendimentos com o resto do governo, não é desprezível a chance dela sair. O que a gente vê até agora é que ela, mesmo nessas discussões, principalmente em relação à Foz do Amazonas, que talvez seja o foco de maior tensão hoje, realmente, entre ela e o Ministério de Minas e Energia, a coisa está segurando, pelo menos por enquanto. A atribuição sobre o sinal verde, dar o sinal verde para a continuidade das pesquisas lá é do IBAMA, que está vinculado à pasta dela. Mas, por enquanto, a pressão está aparentemente contida. Vamos ver se isso não escala, né? Porque como a gente viu, conforme o tempo passa, mais pressão vai ter para que o Brasil abra essas novas frentes de exploração de petróleo. Exatamente, porque como você mostrou, né, nos gráficos, como a gente mostrou para quem está nos assistindo, é uma quantia muito, muito grande de dinheiro. A gente pode falar, então, para onde esse dinheiro pode ir, então, nesses próximos anos, se a gente abrir essa frente? Porque a nossa legislação hoje já prevê, né, recursos do pré-sal, por exemplo, para a saúde, educação. Tem dado certo ou está estagnado de alguma maneira? Pois é, desde 2010 a gente tem uma legislação, que é a legislação do Fundo Social do Pré-Sal. Ela foi criada justamente para que você possa direcionar recursos do pré-sal, portanto recursos do petróleo, para áreas consideradas estratégicas, entre elas saúde, educação e também mudança climática, adaptação à mudança climática. Só que a gente sabe que, como diria o Paulinho da Viola, né, dinheiro na mão é vendaval. Não basta você apenas prever um caminhão ou uma enxurrada de recursos para determinadas áreas e você não fazer uma mínima avaliação sobre se aquilo está realmente dando certo. Então, o Fundo Social do Pré-Sal direciona dinheiro, por exemplo, para a educação, desde 2010. Como que está a educação brasileira de lá para cá? Melhorou? Ou seja, a gente está numa posição de destaque no mundo? Se a gente pegar o último PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação Estudantil, que é organizado pela OCDE, que é o grupo dos países ricos, o apelido, a gente vê que o Brasil até melhorou ao longo do tempo, mas ainda está muito, muito aquém do necessário, está abaixo da média do OCDE. E em algumas categorias está ainda entre as posições mais lá de baixo da tabela. Ou seja, não adianta a gente só achar que a gente vai abrir novas fronteiras de exploração de petróleo e isso vai ser a nossa salvação, vai ser o nosso passaporte para o futuro. Eu lembro de quando então o presidente Dilma Rousseff falava, né, sobre o uso do petróleo do pré-sal para saúde e educação, e eu lembro de eu comentar com amigos meus, nossa, realmente pode ser, né, uma grande solução para o país, né, um grande volume de recursos, bilhões e bilhões para a educação, soa bom, né, soa interessante, soa uma estratégia aceitada, mas como a gente vê, não é só isso que vai fazer o Brasil se transformar, né, é preciso principalmente uma avaliação rígida sobre se aqueles gastos estão funcionando. Não sou eu que estou falando, isso é qualquer técnico minimamente respeitável aí de orçamento, fala que hoje um grande problema do orçamento público brasileiro é essa falta de avaliação e reavaliação sobre as políticas públicas. Quer dizer, a gente gasta bastante, a gente tem bastante despesa, mas a gente precisa avaliar como essas despesas estão sendo aplicadas para ver se elas realmente estão sendo eficazes. Existe algum recurso que vá para a transição energética, já que a gente está falando, claro, de petróleo, de combustíveis fósseis, mas, né, como a gente falou na COP, enfim, a própria pauta desse governo é também focado nisso? Tem algum tipo de recurso que vá para essa transição? Hoje, segundo um relatório do TCU do ano passado, não houve recursos do Fundo Social do Pré-Sal direcionados para a transição energética ou para a mudança climática. Ou seja, até agora, pelo menos desse fundo é zero.
Existe a previsão legal de que pode ser direcionado, mas na prática não foi. E é interessante você lembrar disso porque eu resgato lá a Ana Tônia, que a gente falou no começo da conversa. Ana Tônia, secretária de Mudança Climática da Marina Silva, que justamente falou que ainda não viu no país um fundo ou uma estratégia de um fundo destinado a uma transição energética no país. A gente ainda está muito na fase dos debates e está se direcionando, está se solidificando no governo qual que é o caminho a ser adotado, que é a manutenção da exploração do petróleo como todo, né? É a manutenção dessa exploração, mas oferecendo alternativas para a população brasileira sobre como a gente pode usar outros tipos de solução, né? Mas na prática, fundo estratégico, formalizado e bem desenhado para isso, de uma forma até 2000 e tanto, vamos fazer isso, até 2000 e tanto aquilo, e isso ainda não tem. Perfeito, que eu acho que para alguns ambientalistas, né, deve ser uma contradição. Tem o Haroldo Miranda aqui comentando no YouTube. Eu acredito que o Brasil deve investir em fontes de energia limpa, pois explorar petróleo é caminhar na contramão para a preservação do planeta. Aí eu te pergunto, se o Brasil se inspira em algum outro país para esse modelo, ao mesmo tempo, né, que você explora petróleo por conta do dinheiro, por conta de perdas, né, bilionárias que você, né, talvez perca se não abrir novos pontos de exploração, mas ao mesmo tempo você está ali caminhando, pelo menos, né, nem que seja passo de formiga aqui no Brasil, para uma transição energética. Existe isso, esse esquema, essa estratégia em algum outro lugar do mundo ou só aqui mesmo? É uma discussão global e no Brasil ainda, como a gente falou, ainda está muito no plano das ideias, mas um país que tem sido muito mencionado nos comentários dos atores políticos brasileiros é a Noruega. A Noruega é um país que tem uma matriz energética bastante limpa, ela é muito baseada em hidrelétricas e energia eólica, assim como o caso brasileiro, inclusive, que é muito parecido. Nós somos muito baseados em hidrelétricas e ao longo dos últimos anos cresceu muito a participação de eólicas. Mas no caso da Noruega tem uma coisa interessante, que ela continua explorando petróleo e ela decidiu que ela vai continuar explorando petróleo. Só que ela não usa esse petróleo em grande parte internamente. Em grande parte da produção dela é para o exterior, principalmente para os outros países da Europa. Então, é um modelo que o governo brasileiro está cada vez mais usando como referência. Quer dizer, nós queremos, digo o governo brasileiro, essa ala, pelo menos, pró-exploração, diz, nós queremos continuar explorando petróleo até nós conseguirmos atingir aqueles níveis de países. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos apostar ou usar esses recursos, nós temos que usar esses recursos, para uma transição energética. E qual que seria essa transição energética? A grande aposta do governo brasileiro, pelo menos nesse momento, é o etanol. São os biocombustíveis. Porque existe uma ideia no governo brasileiro que nesse campo nós já somos muito avançados. Já temos grande parte da estrutura de produção, de distribuição e de consumo. Né? Grande parte, quase todos os carros produzidos no Brasil hoje são flex. Usam gasolina e etanol. Então, isso é uma grande vantagem competitiva aos olhos do governo brasileiro em relação a outros países. Enquanto todos os outros estão procurando maneiras de diversificar sua frota rodoviária com eletrificação, por exemplo, nós já temos ali o etanol, que é, em boa parte, mais sustentável, porque tem menos emissões do que o petróleo. Né? Se você pensar que a cana-de-açúcar, que o canavial, você cresce, armazena o gás carbônico, o carbono da atmosfera, você usa isso no tanque de combustível, ou seja, é uma energia renovável, né? Em grande parte renovável. Então, o governo brasileiro aposta nisso como uma grande solução do curtíssimo prazo. No longo prazo, tem outras estratégias. Por exemplo, Petrobras. Petrobras explora petróleo offshore, ou seja, em alto mar. E hoje uma transição possível da Petrobras são as eólicas em alto mar, que são vistas como uma tecnologia mais poderosa do que as eólicas onshore, são inclusive maiores, são muito mais gigantescas.
Então, essa é outra vantagem competitiva. O governo aposta nessas coisas. Vamos manter o petróleo sendo explorado e vamos usar os recursos do petróleo e o conhecimento que a gente tem da indústria do petróleo para essas novas tecnologias. Perfeito, então, ou seja, potencial tem, né? A gente só precisa de algo mais estruturado, um plano que venha do governo, que seja uma estratégia, né, mais clara, para aí a gente começar de fato a olhar a transição energética como algo concreto, porque afinal de contas, né, o tempo urge, estamos, né, contando no relógio, porque o mundo não espera, mudanças climáticas estão aí. Fábio Pupu, repórter em Brasília, muito obrigada pelo papo, sempre muito didático. Não demore tanto assim para voltar, volte sempre para a gente falar desse assunto ou de outros aí na Capital Federal. Muito obrigada, viu? Até breve. Vamos falar muito. Obrigado você pelo convite mais uma vez. Até Valeu. Já. Até mais. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje e amanhã. Esperamos vocês. Tchau.